A missão da SAMP é fomentar interações nas empresas, academia e governo, a fim de disseminar conhecimento para promover a adoção de materiais e processos de engenharia avançados. A SAMP tem como proposta de valor promover o conhecimento para a adoção de materiais e processos de engenharia avançado pela indústria, academia e governo. A SAMP disponibiliza em seu site samp.org a maior biblioteca online de trabalhos técnicos em diversas áreas de aplicação de vários segmentos, vídeos de palestras, treinamentos, eventos e interações com diversas comunidades. E o que é a SAMP Universidade? A SAMP Universidade é um capítulo dedicado ao ecossistema e interação de estudantes, acadêmicos, institutos de ciência e tecnologia focados em materiais avançados. Essa iniciativa iniciou no final de 2020, com a ajuda de vários voluntários e um grupo muito plural, com pessoas desde o ensino médio até sêniors de academia, e hoje a gente vem realizando diversas ações no mercado, como a relação com institutos de ciências, tecnologia, universidades e startups. Então, esse webinar que nós estamos realizando hoje é uma das ações que a SAMP Universidades vem realizando com o suporte e aporte total da SAMP Brasil, que é o capítulo constituído aqui, promove a disseminação do conhecimento, promove o desafio acadêmico entre universidades, propõe também apoio às fórmulas e associações complementares, busca normatização do setor e inserção do conteúdo de materiais compósitos e materiais avançados em matriz curricular e busca uma pesquisa aplicada e um banco de dados de materiais compósitos no futuro. Agora, eu gostaria de passar a palavra para o professor Sandro Amico, mediador desse evento, e para os participantes. Agradeço novamente pela atenção e tenha todos um bom evento. Muito obrigado, Luiz, pela apresentação inicial da SAMP. Então, quero dar minha boa noite a todos. Então, já fui apresentado, sou Sandro Amico, trabalho como professor e pesquisador na URGS e voluntário na SAMP também. Serei o mediador deste webinar, que tem o nome de Parcerias, Empresas e Academia em Compósitos, né? Cases de sucesso no Brasil. Tivemos eventos anteriores já, né? Apresentamos as parcerias IPT e Maxion, MacGraph de Têxtil, ITA e GTPAN, e agora estamos no quarto evento. Está tudo gravado, e eu gostaria de convidar todos para acessar o canal da SAMP Brasil no YouTube para poder ver estes eventos anteriores. Tá, agora vamos falar do nosso evento de hoje. Vamos apresentar os nossos convidados. Vou começar pelo time da Unifesp. Então, hoje não temos um convidado da academia, temos três convidados da academia, temos o time da Unifesp, tá? Que é formado pelo professor Fábio Passador, professor Mirabel Rezende, e também a Larissa, professora também Larissa Montanha. Então, eu vou ler os resumos dos três aqui, inicialmente, antes de passar a palavra para o Fábio apresentar o grupo. Então, vou começar pelo Fábio. O Fábio Passador é professor do curso de Engenharia de Materiais da Universidade Federal de São Paulo, campus São José dos Campos. Possui graduação em Engenharia de Materiais pela UFSCar, com mestrado e doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais, da UFSCar, e um pós-doutorado na mesma instituição. Possui experiência na área de processamento e caracterização de blendas poliméricas, compósitos e nanocompósitos com ênfase em desenvolvimento de embalagens antiestáticas e compósitos de materiais carbonosos. E é bolsista de produtividade em pesquisa nível 2 de CNPq. Então, muito obrigado, Fábio, pela presença. Agora vamos para a professora Mirabel Rezende, que atuou como pesquisadora do Instituto de Química da USP São Carlos, do Centro de Tecnologia Copersucar e do Instituto de Aeronáutica e Espaço do CTA. Foi professora permanente da pós-graduação do ITA, na área de materiais, manufatura e automação. Atualmente é professora visitante titular do ICT Unifesp. Atua na área de engenharia aeroespacial, com ênfase em materiais e processos na engenharia aeronáutica e espacial, especificamente nas áreas de polímeros, compósitos poliméricos, materiais carbonosos e materiais absorvedores de radiação eletromagnética. Muito obrigado, professora Mirabel, também, pela presença. Agora vamos para a Larissa Montanha. Larissa Montanha possui graduação em Engenharia Ambiental pela Unisc Rio Grande do Sul, mestrado em Engenharia e Tecnologia de Materiais pela PUC-RS e doutorado em Ciência e Tecnologia de Materiais pela URGS, com período sanduíche,
pela Università de Pisa. Foi professora visitante da Unifesp São José dos Campos entre 2018 e 2020, e atualmente é pós-doutoranda do ICT Unifesp IPT Léo, campus São José dos Campos. Possui experiência na área de reciclagem de polímeros, processamento e caracterização de compósitos e nanocompósitos, e processos de degradação abiótica e biótica de polímeros. Então, muito obrigado também, Larissa, por ter aceitado o convite. Então, agora eu vou convidar, então, o Fábio para fazer uma breve apresentação institucional do grupo da Unifesp. Por favor, Fábio. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, nós gostaríamos de agradecer o convite, né? É uma grande satisfação para a nossa instituição, né, poder participar desse evento. Eu vou apresentar um pouquinho a Unifesp, né? Então, essa é a nossa equipe. Além da professora Mirabel, da professora Larissa, também tem a professora Ana Paula Lemes, que compõem a equipe Unifesp. A Unifesp, ela é uma universidade que nasceu, né, em 1933, como a Escola de Medicina em São Paulo. Então, esse é o prédio, né, que iniciou a Unifesp, a Escola de Medicina, que é o símbolo da nossa universidade, e foi integrado ao sistema público brasileiro em 56, e o nome Unifesp somente em 1993. E de lá para cá ela foi passando por uma expansão e por uma reestruturação, onde foi expandindo seus campos. Hoje são 7 campi em São Paulo, onde fica o curso de medicina, o curso de enfermagem, e na Grande São Paulo, como em Osasco, Diadema, Guarulhos, e também os campos da Baixada Santista e de São José dos Campos. A Unifesp, em números, ela possui aproximadamente 50 cursos de graduação em todos esses campi, com aproximadamente 10 mil estudantes de graduação e 60 programas de pós-graduação, com também aproximadamente 10 mil estudantes de pós-graduação, além de aproximadamente 1.000 pesquisadores nas diferentes áreas. O campus em São José dos Campos, ele foi criado porque a cidade de São José dos Campos ela é uma cidade com vocação para ciência e tecnologia. São José dos Campos, que fica no interior de São Paulo, ela possui um parque tecnológico que tem inovação, incubação de empresas de base tecnológica e também é um polo tecnológico e científico com grandes empresas e grandes centros de pesquisa instalados na cidade. Aqui são algumas imagens, né, de São José dos Campos, é uma cidade que fica no Vale do Paraíba, uma cidade que tem uma população de quase 700 mil habitantes. E o ICT, que é o Instituto de Ciência e Tecnologia, ele vem para São José dos Campos em 2007. Ele inicia com apenas um curso de Ciência da Computação. Então, esse foi o primeiro campus da Unifesp, né, no início, aqui em 2008, 2007, 2008. Inicia-se com 10 docentes e 50 alunos, e ele sofre uma rápida expansão. Hoje, nós temos aproximadamente 2 mil alunos e 140 docentes, né, no campus da Unifesp. Então, começou com essa pequena campus, daí nós aumentamos o prédio em 2011, e em 2015 nós criamos um segundo campus. Hoje são 2 campos, esse que é o que fica na Rua Talim, onde estão os laboratórios de pesquisa da engenharia de materiais, os nossos laboratórios de pesquisa, e o campus Parque Tecnológico, ele fica próximo ao Parque Tecnológico de São José dos Campos, onde nós temos os cursos de graduação. Todos os alunos ingressam na Unifesp pelo curso de bacharelado em Ciência e Tecnologia. É um curso com duração de 3 anos, e após esse período, os alunos podem ingressar num curso específico com mais 1 ou 2 anos e se formar em diferentes cursos. Temos mais 6, dentre eles a Engenharia de Materiais. Então, em 5 anos, o aluno sai da graduação com 2 diplomas de graduação, de bacharel em Ciência e Tecnologia e de Engenheiro de Materiais. Além de programas de pós-graduação, destacando o programa de pós-graduação em Engenharia e Ciência dos Materiais, com mestrado e doutorado. Algumas imagens do nosso campus, que possuem um entardecer muito bonito, fica na região do vale, é possível ver as montanhas.
e um pouco da nossa universidade. Nós temos no nosso campus o Museu de Ciência e Tecnologia, né, temos uma ampla biblioteca. Esse daqui é um mural muito especial para a nossa universidade, é uma universidade nova, e todos os alunos que ingressam na universidade deixam a sua marca. Então temos um mural gigantesco, que é a nossa marca, os nossos alunos. Os laboratórios da engenharia de materiais, de tratamentos térmicos, de ensaios mecânicos, de metalografia, laboratórios de síntese de polímeros, de cerâmicas, que compõem o curso de graduação. Queria só falar rapidamente sobre o nosso laboratório, que é o Laboratório de Tecnologia de Polímeros e Biopolímeros, o TecPBio. Esse laboratório é coordenado pela professora Ana Paula Lemes, por mim e pela professora Mirabel. Algumas pesquisas que realizamos no laboratório, desde preparação de compostos verde a partir de biorresinas, preparação de compósitos estruturais, termorrígidos e termoplásticos, preparação de compósitos multifuncionais nanoestruturados, de compósitos multifuncionais multiscala, reciclagem de polímeros e compósitos, estabelecimento de ciclos de cura otimizados para o processamento de compósitos, análise fractográfica, processamento de compósitos estruturais, nanocompósitos, blendas e compósitos em multiscala, produção, caracterização e modificação superficial de cargas e nanocargas sintéticas e naturais, desenvolvimento de compósitos e nanocompósitos baseados em matrizes poliméricas biodegradáveis e estudos sobre fotodegradação, biodegradação e envelhecimento térmico de compósitos e nanocompósitos. Essa é um pouco da nossa estrutura do laboratório, né? Esse aqui é o nosso laboratório de processamento, com prensas, misturadores, uma extrusora, fornos, um sistema de biodegradação, a parte de alguns ensaios, né, viscosímetro, a parte de Carl Fischer, temos uma tração de ponta, impressão 3D, entre outros. Essa é a nossa equipe, algumas fotos, e esses são alguns parceiros que nós temos na universidade. Com isso, eu volto para você, Sandra. Tá ok, muito obrigado, Fábio. Então, agora, vamos apresentar o nosso convidado da empresa de hoje, que é o Orestes Ferro, que é da Altec, né? O Orestes, vou ler o resumo dele aqui rapidamente. O Orestes Ferro é formado em Engenharia de Materiais pela UFSCar e mestre em Ciências de Materiais pela UFSCar também. No mestrado, desenvolveu peças injetadas em polipropileno, fibra de vidro, carbonato de cálcio e estudou a correlação reologia, orientação das fibras de vidro e a anisotropia mecânica. Desde 2001, vem atuando na empresas na área de compósitos, Embraer e Altec, sempre com foco no desenvolvimento de novos produtos, materiais e processos, incluindo pré-pregs termofixos de carbono e vidro, cura em autoclave, resinas líquidas termofixas e reforços secos de carbono ou vidro, processos de infusão de resina via RTM, RFI, compósitos termoplásticos, termoformagem e soldagem. E tem trabalhado também na implementação de novas tecnologias e é responsável pela especificação de área, equipamentos e treinamento de pessoas. Atualmente trabalha na Altec e é aluno de doutorado da própria professora Mirabel Rezende. Então, por favor, Orestes, fique à vontade de fazer uma breve apresentação institucional. Obrigado por ter aceitado o convite. Boa noite a todos. Obrigado, Sandro. Prazer em estar com tanta gente aí bacana da indústria, da universidade, né? Já vi que tem vários conhecidos aí no SAMP, né? Espero uma outra oportunidade, quando assim permitir, né? Quando a gente for permitido, espero encontrar vocês pessoalmente aí para a gente trocar informação e conhecimento ao vivo, tá? Mas por enquanto vamos através da web. Bom, trabalho na empresa Altec, né? Na área de desenvolvimento da empresa, e essa empresa ela fica localizada em São José dos Campos, é a Altec, né? É uma empresa que foi criada em 1995, tá? O foco dela principal é a fabricação de produtos em materiais compósitos e os moldes que fazem esses produtos, tá? O time Altec, né, ele é focado sempre no desenvolvimento de soluções para os nossos clientes. E os nossos clientes, eles estão em todos esses mercados que vocês podem ver, né?
abrangendo o setor aeronáutico, aeroespacial, né, que é muito próprio da nossa região de São José dos Campos, mas também a Altec atua na indústria, na agrícola, no setor de óleo e gás, no setor de defesa e no setor hospitalar, ok? Se puder passar, Fábio. Bom, ainda um pouquinho sobre a empresa, né, vamos falar um pouquinho sobre a missão, visão e valor da empresa, né? A nossa missão é satisfazer as necessidades desse mercado cada vez mais crescente, né, de produtos em compósitos, né? Isso eu digo porque a gente sabe, né, que os compósitos, eles combinam aí elevada resistência mecânica com leveza, além também de prover elevada resistência à fadiga e resistência à corrosão. Então, esse mercado vem crescendo, e a Altec vem tentando, né, cada vez mais atender aos requisitos dos nossos clientes. Nossa visão é ser uma referência, né, nacional e internacional na produção desses produtos, tá? E os nossos valores são a integridade ética e moral, tá? Tendo o cliente sempre em primeiro lugar, o espírito de parceria, daí a parceria com universidades e outras instituições, nossa flexibilidade, foco no resultado e sempre incentivo, né, à criatividade e inovação. Se você puder passar, Fábio. O nosso time hoje é composto por 150 pessoas, né, distribuídas aí entre produção, que é a grande fatia da empresa, mas temos a de qualidade, a administração, a engenharia, da qual eu faço parte, o gerenciamento e a área de compras. Todo o projeto nosso, né, ele se baseia em softwares CATI e SolidWorks, né, projetos de produtos e de moldes, e eles embasam, então, o desenvolvimento que nós fazemos de produtos, desde os ensaios iniciais com a matéria-prima, até a qualificação do final do produto. E quando há necessidade de se realizar cálculo estrutural, nós contamos em São José dos Campos com alguns escritórios de engenharia, e que através de parcerias realizam esses cálculos para nós. Okay? Basicamente, né, nós temos 4 unidades, tá? Todas localizadas em São José dos Campos, em São Paulo, tá? E essas unidades, para ter uma visão geral, nós temos 4 unidades, a unidade 1, que é a unidade de manufatura e engenharia, tá? A unidade 2 é a unidade onde é feita a usinagem de peças em compósitos e moldes, tem o laboratório e o centrinho de pesquisa e desenvolvimento, tem uma outra unidade que é estoque de moldes, e a unidade que atende à defesa. Para ter uma ideia, né, muitas pessoas conhecem a Altec, mas algumas pessoas não, mas só para ter uma ideia dos produtos, né, eu mostro sempre alguns produtos aeronáuticos que chamam muita atenção, e são familiares para a gente também, né, que são peças de interiores, tá, consoles, dutos, né, dutos bem complexos, né, nervuras, tá, o próprio manche, e outras estruturas tão robustas como essa que vocês podem ver no canto inferior esquerdo, né, que é uma peça, eu não sei se dá para vocês verem, mas eu estou medindo ela aqui, e ela tem aproximadamente 40 milímetros, né, de espessura. Esses são os nossos clientes, né, como vocês podem ver, tem muita gente conhecida aí dentro, tá, e depois disso, nós temos as nossas parcerias, né, com universidades e institutos, mostrando a Unifesp, né, nossa parceirona aí, em vários trabalhos de desenvolvimento. E esse bonequinho, né, que a gente colocou ali, né, para enfeitar um pouquinho, ele mostra que a gente entende que essa parceria com universidades e instituto, ela é uma chave de sucesso, eu acho que não só para a empresa, como também para as próprias universidades também, né. Então, agora, eu finalizo e passo a palavra para a professora Mirabel, né, que vai falar um pouquinho sobre os materiais compósitos, e daqui a pouquinho eu retorno a vocês, tá bom? Tudo bem, obrigado, Orestes. Deixa eu só apresentar, começar, então, oficialmente aqui o webinar, aí, né, o título que nós temos de hoje, que é o tópico deste webinar, que é reciclagem e corte de compósitos estruturais na indústria aeronáutica.
agora realmente vamos começar no tópico deste webinar. Eu queria convidar os participantes ali, que estão nos ouvindo ali, a colocarem suas perguntas pelo chat, né? Nós vamos reservar 20 minutos no final para as perguntas, pode ficar à vontade, colocar suas perguntas, e pedir também para quem não está apresentando aí, desligar o microfone e as câmeras também, tá? Então, agora, por favor, fique à vontade aí, vamos então começar o webinar. Obrigado. Boa noite a todos. Queria agradecer novamente ao professor Sandro e à SAMP pelo convite, a oportunidade de estarmos aqui, e parabenizar pelos eventos. Essa interação, essa aproximação entre universidade e empresa tem que ser muito estimulada no nosso país, muito estimulada mesmo. Então, parabéns, Sandro, parabéns, SAMP, espero que isso seja cada vez mais amplo, né, no nosso meio. Quando nós falamos em compostos poliméricos estruturais, falamos em compostos de uso aeronáutico, de imediato, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são os compostos laminados, obtidos pelo empilhamento de camadas, né, de reforço, e um reforço que depois vai ser embebido por uma matriz polimérica. No nosso caso, quando a gente trabalha com materiais de uso aeronáutico, essas camadas, como vocês podem ver aqui, né, nessa imagem, né, ela já apresenta a combinação de reforço e resina. E esse material, onde nós temos o reforço e a resina já juntos, nós damos o nome de pré-impregnados, mais conhecidos como pré-pregs. Eles podem ser fornecidos com o reforço, as fibras em uma única direção, que são os pré-pregs unidirecionais, ou que também é conhecido como tapes, ou como tecidos, onde nós temos diferentes arranjos das tramas, podendo desde tecidos bidirecionais até tridirecionais, né? Sendo que o mais utilizado atualmente na parte de estruturas aeronáuticas, o que vem a ser esses pré-pregs, né? São materiais onde nós temos cerca de 60% de reforço, pode ser o tape ou o tecido, já contendo, né, embebido em uma matriz polimérica, em uma relação entre 60 e 40. E essa relação, os fornecedores têm garantido muito essa relação, com um desvio muito pequeno ao redor dessa porcentagem. No caso dos pré-pregs, quando a gente fala em pré-preg, já são materiais impregnados com matrizes termorrígidas, né? E são fornecidos no estágio B de cura da resina. Então, apresenta uma certa pegajosidade, que também a gente conhece como TAC, né? Devido a essa pegajosidade, esse material, os pré-pregs, eles têm que ser protegidos por filmes plásticos. Por exemplo, os filmes de polietileno. Por quê? Porque esses pré-pregs, eles são fornecidos em rolos, como se fossem aqueles rolos, né, que a gente vê em lojas de tecido. E em função deles terem essa pegajosidade, se nós não protegermos esses pré-pregs, a gente vai fazer com que um fique grudado ao outro, nós vamos estragar a trama do tecido, nós vamos, inclusive, às vezes, contaminar pelo manuseio durante o corte, né? Então, o que acontece? Nós temos os pré-impregnados protegidos pelos filmes de polietileno. Só que quando nós vamos fazer o empilhamento dessas camadas, como apresentado no slide anterior, nós vamos tirando esses filmes de polietileno. Então, vocês imaginem, no final de um dia de processamento, quantos metros de filme de polietileno estão lá jogados para descarte. Somado a isso, a indústria aeronáutica, assim que nós terminamos de fazer o empilhamento, atendendo aquela orientação das camadas, porque isso tem muito a ver com a aplicação final do componente em compósito, nós embalamos, né, esses laminados em bolsas de filmes plásticos mesmo, por exemplo, o nylon. Aí nós selamos essa bolsa, colocamos um bico de vácuo, como a gente pode observar aqui, que tem a função de tirar ar, tirar voláteis, para que esse laminado realmente tenha abaixo de 3% de vazios. Ou seja, tem que ter um compromisso, em termos de qualidade, muito, muito rígido. Ao final da cura,
desse laminato, que pode ocorrer a 120 ou 180 graus. O que nós fazemos? Nós abrimos essa bolsa de vácuo e vamos fazer o descarte também desse material que forma a bolsa de vácuo. Então, de novo, nós já temos filmes de polietileno sendo jogado fora e filmes de nylon jogado fora. E, segundo a nossa lei, né, da Política Nacional de Controle, né, de trato com resíduo sólido, a Lei 12.305, quando nós usamos o nome rejeito, realmente é um termo. Se você fala com uma pessoa especializada na área, eu tenho 1 tonelada de rejeito na minha empresa, significa que isso daí vai ser descartado mesmo, queimado, né? É visto como um lixo, sem olhar para o valor agregado que esse material possui. No entanto, quando nós falamos, eu não quero ter rejeito na minha empresa, eu quero ter resíduo. Porque quando uma empresa fala que ela tem resíduo, ela está pensando de uma maneira inteligente em fazer o tratamento desse resíduo. E talvez até tirar alguma vantagem em vender, em dar uma solução ecologicamente correta para aquele trabalho. Então, hoje, está sendo um desafio cada vez maior para as empresas, diante das exigências que nós temos cada vez maiores. Por favor, Fábio, em termos de sustentabilidade, né? Que esse termo sustentabilidade ele vem sendo assim puxado de uma maneira muito forte pela União Europeia. Então, os outros países do mundo praticamente estão se espelhando nas diretivas da União Europeia, inclusive nós. Então, a nossa Lei 12.305, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, tem se baseado nessas diretivas da Comunidade Europeia de diminuir cada vez mais o rejeito e começar a olhar para o resíduo de maneira que a gente possa fazer um trato inteligente, envolvendo engenharia, envolvendo química, envolvendo física, ok? E muitas das empresas ao nível mundial estão se antecipando em soluções para não ter mais rejeito. Nós não queremos pegar, as empresas não querem mais ter grandes volumes de materiais pagando transporte e também pagando, por exemplo, a queima desses materiais. Totalmente na contramão do que a gente está tentando exercitar, que é a sustentabilidade, né? E qual que é a grande tendência? É nessa antecipação de soluções que, graças a Deus, muitas empresas estão tomando frente, nós estamos tendo o reuso e a reciclagem, agregando valor a algo que antes era considerado como lixo, né? E dentro dessa política, né, nacional nossa aí de resíduos sólidos, que foi também tratada aí por esse documento aí de Faria, né? O que a gente tem que ver? O que as empresas estão procurando? Criar novas oportunidades de crescimento, ajudar pessoas, economia e o ecossistema, né? Fazendo o quê? Trazendo inovação pelo uso de resíduo, né? Então, vem aí o primeiro trabalho que nós temos em parceria com a Unifesp, com a Altec, a Unifesp e a Altec, onde nós não queremos mais ter rejeito, nós queremos ter resíduo, usar nossa competência técnica para dar um trato muito importante e agregar valor a esse resíduo, ok? Por favor, Fábio. E um outro ponto assim, muito importante para quem trabalha com material compósito, principalmente material compósito que tem uso estrutural, que é muito mais amplo do que só na indústria aeronáutica, né? Isso está já muito presente na indústria automotiva, vai aumentar muito mais nos próximos 10 anos, na indústria de energia eólica, na indústria de óleo e gás, é a usinagem do material compósito. Por quê? Quando a gente fala que nós vamos fazer um material compósito pelo uso de pré-preg, que já é um material caro, né? E no final de todo esse zelo no processamento do material, nós vamos fazer uma furação ou um corte, e tem uma imagem como essa da direita e superior, onde nós danificamos o compósito, é morrer na praia, né?
Não pode acontecer isso. Então, hoje, saber especificar ferramenta para fazer cortes adequados de materiais compostos é um desafio ao nível mundial. E isso é muito importante porque, no caso de compostos laminados, como esse que nós estamos falando, muito utilizado na indústria aeronáutica, é um empilhamento de camadas, com ângulos diferentes de reforço. E se nós não soubermos usar ferramentas adequadas e fazer corte adequado, nós vamos promover o que a gente chama de delaminação, que pode levar ao colapso de uma estrutura inteira que foi feita com muito capricho, né, para atender requisitos muito sérios de uso. Então, a partir desses dois desafios apresentados pela Altec, nós vamos apresentar alguns trabalhos para vocês. Obrigada, retorno a minha palavra para você, Sandro. Opa. Ok, pode continuar. Tá Fábio, bom. acho que agora. Isso. O primeiro trabalho que nós desenvolvemos foi um trabalho feito pela Gleice. A Gleice, ela é doutoranda do nosso programa de pós-graduação, ela é engenheira de materiais, e foi justamente determinar, né, qual seria uma ferramenta ideal para o corte desses materiais laminados. Então, nós fizemos um estudo com diferentes tipos de fresas, diferentes tipos de material de corte, para determinar qual seria o ideal. Então, quando ocorre, né, a furação ou o corte desses materiais compósitos feitos em camadas, pode ocorrer, né, a fratura interlaminar, que seria, né, o processo aqui de delaminação, né, entre as camadas, a fratura translaminar, que seria uma fratura em que quebra tanto a fibra quanto a matriz, e a fratura intralaminar, que é a fratura da matriz. E nós começamos a observar, né, os diferentes ferramentas de corte. Nós fizemos uma avaliação em 10 corpos de prova para ver o tipo de fratura que causava somente com o corte. Então, nós conseguimos observar em algumas ferramentas fraturas interlaminar, intralaminar, translaminar, no mesmo corpo de prova. Aqui, utilizando uma fresa, né, uma fresa 1 de um fornecedor, nós encontramos também, né, a fratura interlaminar e intralaminar. Nós fizemos também uma avaliação com os diferentes tipos de fresa, uma avaliação mecânica, então fazendo ensaio de cisalhamento nos corpos de prova para verificar como esse tipo de fratura na superfície modificava a propriedade mecânica do material compósito, e também uma análise de perfilometria para avaliar a rugosidade na região de corte, né? E com isso nós conseguimos entregar para a Altec como um resultado, né, dentre as possíveis fresas que eram fornecedoras, qual oferecia a menor quantidade de defeitos no corte, que poderia ocasionar num corte de um corpo de prova, ou de uma peça, ou numa furação, com a menor quantidade de defeitos. Daí partimos para trabalhos envolvendo a reciclagem. Esses trabalhos que eu vou mostrar agora são do Gabriel Portilho. O Gabriel, ele é engenheiro de materiais, também formado pela Unifesp, mestre em engenharia de materiais pela Unifesp, e nós trabalhamos com os sacos de vácuo. Os sacos de vácuo, eles são feitos de poliamida, mas, dependendo do fornecedor, esses sacos de vácuo eles podem ser fornecidos como poliamida meia ou como poliamida meia-meia. Num primeiro trabalho, que foi o trabalho de conclusão de curso do Gabriel, nós estudamos a viabilidade da reciclagem de sacos de vácuo de poliamida meia. Então, nós pegamos os sacos de vácuo da Altec, após o uso, após ter passado pela autoclave, fizemos uma análise desse material para determinar contaminantes, para determinar o tipo de material que não era especificado. Fizemos um processo de moagem e preparamos composições substituindo uma poliamida meia virgem pela poliamida meia reciclada numa blenda polimérica. Como resposta, nós encontramos
que essa poliamida reciclada, ela ajudava, né, ela atuava como um agente nucleante, modificava as propriedades térmicas e mecânicas da blenda. E o que saiu do TCC do Gabriel foi um artigo científico que nós publicamos na revista Recycling, que é um artigo científico que foi publicado em parceria, né, universidade e empresa. O Gabriel, ele continuou trabalhando nessa área e realizou o seu mestrado, né, que ele acabou de defender o seu mestrado, utilizando, dessa vez, sacos de vácuo feitos de poliamida 66. Então, nós fomos até o TEC, né, e pegamos, né, os resíduos de saco de vácuo que foram processados em autoclave a 120 graus e a 180 graus. Foi feito todo um estudo reológico, um estudo para verificação de impurezas, um estudo térmico, para nós entendermos como a autoclave modificava a poliamida, e foi escolhida, né, a melhor condição, preparado o material, moído o material e preparado os nanocompósitos. No caso do Gabriel, nós escolhemos uma argila como um nanocompósito. Isso para mostrar que esse material, a poliamida, vindo do saco de vácuo, tanto a poliamida 6 quanto a poliamida 66, são materiais excelentes que podem ser introduzidos novamente no mercado e podem ser utilizados como, né, ou um agente nucleante, e no caso da poliamida 66, como um agente tenacificante para esse sistema. Eu passo agora, então, para a professora Larissa. Obrigada, Fábio. Muito obrigada, Sandro, e boa noite a todos. O trabalho que eu vou comentar com vocês é um trabalho que foi realizado pela Pamela, e esse trabalho, esse projeto dela, ele foi dividido em duas etapas. O material que a Pamela utilizou são os resíduos do polietileno, que são oriundos lá da proteção dos prepregs que a professora Mirabel comentou. E esse projeto dela foi dividido em duas etapas. Nessa primeira etapa, a gente queria verificar quanto desse material poderia ser reutilizado e que seria viável, né, de ser reutilizado. Então, nós variamos as porcentagens do material reciclado. Então, a gente utilizou de 10, 20, 30, 40 e 50% do material reciclado, juntamente com polietileno virgem, com agente compatibilizante. E a metodologia que a gente utilizou para processar essas amostras foi utilizada nos dois projetos com a mesma metodologia, que primeiramente a gente recebeu esses resíduos de polietileno lá da UTEC, a gente fez uma mistura manual, né, desse material, né, da UTEC, que a gente moeu, juntamente com a gente compatibilizante e também com as nanocargas que a gente utilizou. Então, nesse primeiro projeto, a gente fez essa variação da porcentagem do material reciclado e também adicionamos a argila montemorrilonita. Então, a gente variou de 1 a 3% em massa desse material. Como o resultado final desse estudo da Pamela, a gente verificou que era, sim, viável, né, de reciclar esse material perante as propriedades que a gente analisou e que a gente viu que apresentaram propriedades semelhantes ou até mesmo superior ao polietileno virgem. E com relação ao teor de montemorrilonita que a gente utilizou, a gente verificou que a porcentagem ideal seria de 1%. E com base nesses primeiros resultados, a gente verificou que a gente poderia adicionar maiores teores desse material reciclado. Então, surgiu a segunda etapa do projeto, que a gente variou esse teor de material reciclado, foi até 100% do material reciclado, e, além disso, também adicionamos uma argila nacional, a bentonita. E, a partir dos resultados dessa segunda etapa do projeto, né, a gente verificou que as análises, que as propriedades desses materiais permaneceram semelhantes ou até mesmo superiores ao polietileno virgem. Acho que pode passar, Fábio.
Eu acho que foi. Isso, obrigada. Além do mais, nesse segundo projeto que nós realizamos, nós também fizemos ensaios de envelhecimento térmico e de absorção de umidade, pois a intenção é de tentar utilizar esse material reciclado na parte externa de embalagem. Então, com base nos resultados que a gente obteve, a gente verificou que as diferenças desse resíduo estava comparado com o polietileno virgem. Os resultados que a gente obteve nessas duas etapas do projeto, eles já foram publicados, então, caso alguém tenha interesse em verificar esse nosso trabalho, já que hoje o tempo é bem limitado para mostrar da importância e da viabilidade do reuso desse material. Agora eu vou retornar a palavra para o Orestes. Obrigado, Larissa. Falando um pouquinho, né, dessa agradável e necessária experiência com as universidades, né, nós entendemos que dentro da empresa, não só da Altek, mas de forma geral, né, você tem várias questões a serem resolvidas, né, melhorias a serem alcançadas e desenvolvimento a serem realizados. Mas essa é uma tarefa árdua, né, e então você necessita, para isso, para você ter sucesso nisso, você necessita de conhecimento, né, de pessoas capacitadas, pessoas que consigam pensar sobre aqueles problemas, equipamentos, ensaios e análise dos resultados, né, quem trabalha na academia sabe que depois que você gera uma grande quantidade de dados, e essa análise dos resultados toma muito tempo, né, e também é necessário tempo para pesquisa, né, tempo para a gente conseguir entender a questão, desenvolver as soluções, testar essas soluções e chegar em direções, né, a serem tomadas. Então, baseado nisso, né, a gente entende que a gente tem que fazer essas parcerias de forma que a gente consiga atingir esses objetivos, né, de uma forma eficaz e rápida. Mas para a gente conseguir, vocês estão me ouvindo bem? Está dando para ouvir? Tá. Para vocês, então, para a gente conseguir, dentro das empresas, né, chegar nisso, a gente precisa sempre estar atento e buscar essas oportunidades, né. Então, nessa direção, Fábio, se você puder mudar, como eu havia dito, são várias unidades na Altek, mas, por exemplo, dentro da unidade 1, onde você tem lá uma unidade que tem vários processos e inspeções não destrutivas dos produtos que são fabricados, você tem, se você olhar no seu canto esquerdo, né, você tem lá a laminação manual de prepregs, que a professora Mirabel já explicou legal para a gente, que é efetuada dentro de sala branca, e essa laminação você termina, né, por curar o seu compósito em autoclaves, né. Então, olhando para isso e buscando oportunidades dentro desse processo, né, então, se você puder passar, Fábio. Se você pode, conseguiu? Então, especificamente, né, dentro desse mundo de prepregs, laminação manual e sala limpa e tudo mais, você tem, então, como a professora também já enfatizou, né, então você tem lá o material sendo cortado e se formando kits desses materiais, então você tem lá o seu carbono, por exemplo, protegido pelo plástico polietileno de baixa densidade, e aí você tem, como você pode observar nas mãos do operador, né, ele destaca, ele retira esse filme protetivo, tá, descarta esse filme protetivo e efetua a laminação do produto, né, então, mostrando aí o resíduo que a gente tem. E um outro resíduo desse processo, né, que é o prepreg hand layup, é a bolsa de vácuo, né, necessária, então, para você conformar a vácuo o material,
e dentro da autoclave, né, mantendo o vácuo nesse produto, você vai tirar todas o ar aprisionado e os voláteis que são indesejáveis na peça final. Então, mas após isso, após a passagem pelo autoclave, como o Fábio já mencionou, você então retira a peça, retira esses consumíveis, né? Então, esse nylon 6 e nylon 66 vão ser descartados e você retira o produto. Então, especificamente desse resíduo plástico, né? Conforme mostrado pelos professores Fábio e Larissa, a gente consegue demonstrar, né? Que eles conseguiram demonstrar com os alunos de mestrado e tudo mais de doutorado, que é perfeitamente possível você pegar esse material, né, e fazer blenda ou fazer nanocompósito de blendas e atingir propriedades bem interessantes, né, para outros mercados. Ainda buscando essas oportunidades dentro da empresa, né, nós temos a unidade 2, onde a gente tem um laboratório de ensaios, P&D e usinagem, né. Uma das tarefas do laboratório de ensaios é exatamente realizar os ensaios mecânicos, né, em corpos de prova de compósito, ensaios de tração, de flexão, de cisalhamento, etc. E do lado ali você tem a unidade de usinagem, onde se usina, como você pode observar, Fábio, no próximo slide, onde são usinados esses CDPs, né, em máquina CN, e a importância fundamental de a gente ter a ferramenta adequada, né, por exemplo, foi mostrado pelo Fábio, né, no trabalho da Gleice, a ferramenta que a gente comumente chama ela de sabugo, né, e o que ela gera de defeitos, e uma outra ferramenta também de metal duro, mas com outra geometria, que é a helicoidal, que é muito mais eficaz e, vamos dizer assim, provoca menos defeitos para os mesmos parâmetros, né, de corte, para os mesmos parâmetros de RPM, de giro de ferramenta, de avanço, de aprofundamento, ela provoca muito menos dano e, consequentemente, a hora que você obter o resultado do ensaio mecânico no laboratório, você vai ter um resultado né, com um desvio muito menor de dados e muito mais, vamos dizer assim, um valor muito mais real, tá certo? Então, bom, finalizando, né, esse trabalho da Unifesp, né, aí, contando com o conhecimento, os recursos laboratoriais, as pessoas, né, os professores, foi bem importante e mostrou para a UTEC que ela pode buscar, né, para suas questões, para suas melhorias, até para ter o desenvolvimento, para sua própria sustentabilidade, a gente pode contar, por exemplo, com o auxílio de uma universidade como a Unifesp, para se atingir os objetivos de uma forma muito mais eficaz, de uma forma muito mais rápida, né? E, logicamente, né, essa parceria universidade-empresa, a gente entende também que é bom para todos e é bom para o crescimento tecnológico do país, né? A gente poderia conseguir rapidamente, né, esse aprimoramento tecnológico pela união dos dois, tá bom? Bom, agora, creio que vamos finalizar, então, gostaria de agradecer a oportunidade mais uma vez, gostaria de agradecer ao trabalho da professora Mirabel, do professor Fábio, da professora Larissa, foi muito prazeroso interagir com vocês e com os vossos alunos aí, foi muito legal mesmo, e espero que a gente consiga fazer muito mais trabalhos desse tipo, né? Ok, muito obrigado a todos aí, Mirabel, Larissa, Fábio e Orestes, a gente fica muito contente de ver o seu depoimento final aí, viu, Orestes? É exatamente isso que a gente procura fomentar aqui nesse evento da SAMP, que é isso que você falou no final. Né? Bom, temos algumas perguntas ali, temos tempo ali, vamos passar um pouquinho hoje de uma hora. Então, eu gostaria de começar com a primeira pergunta que apareceu aqui, que foi o Paul Sundaram. Ele pergunta quais as opções de reuso que temos para compósitos. Naquela hora que ele estava falando, a Mirabel estava falando de compósitos ainda e de reuso, etc. Então, quem quiser responder, fica à vontade aí. Professora, a senhora gostaria? Você pode falar, mas eu posso também dar uma contribuição. Uma das possibilidades de reuso
por exemplo, de pré-impregnado, de retalhos de pré-impregnados, é fazer a laminação do jeito que ele sai do processamento, né, considerando sobreposição de camadas. Para fazer mobília, por exemplo, para as próprias aeronaves, é possível fazer, e mobílias, não é mobília, o nome como a gente fala, mas suportes que a gente usa nas próprias autoclaves. Muitas vezes a gente compra placas, né, umas placas mais espessas, para apoiar os suportes, os moldes que entram dentro da autoclave. E nós poderíamos aproveitar esses retalhos gerados no nosso processamento para fazer esses suportes, né, e ficar independente da importação dessas placas. E hoje tem aeronaves que já estão utilizando esses retalhos para fazer acessórios, né, de decorativos para dentro do avião. Existe isso sim. Agora, com relação a composto em fim de uso, né, por exemplo, aviões que já estão em fase final de vida, ônibus, como foi mencionado no início da nossa reunião, é possível também. Inclusive, reuso mesmo, né? Não seria nem esse caso, seria fazer o recorte daquelas peças e talvez ajustar para mobília ou para pequenos suportes aplicados dentro da indústria ou até para ser embarcado realmente em veículos novos. É possível. É uma questão de mentalidade. Nós queremos fazer esse reuso e ter orgulho disso, né? Então, teve esses dias, não sei se foi algum aluno meu que apresentou em aula, um carro inteiro, né, de fibra de carbono, e você via a fibra de carbono por baixo. Então, isso é uma coisa linda, né? E hoje tem empresas que já estão tentando buscar isso, não é nem fazer revestimento, nem pintura, é mostrar essas peças retrabalhadas sem pintura, para as pessoas enxergarem a fibra por baixo mesmo. Então, é possível sim. Tá ótimo. Bom, temos uma pergunta aqui sobre a parte de usinagem. Frederico Eggers, ele pergunta, além das diferentes fresas utilizadas, foram avaliados parâmetros de usinagem, como rotação e velocidade de avanço na fresa? Alguém pode falar sobre usinagem? Eu posso falar um pouquinho. Num primeiro momento, nós buscamos escolher a melhor fresa baseado nos parâmetros que a Altec já usava. Então, a Altec ela já tinha uma velocidade de corte e nós refizemos a mesma velocidade com as diferentes ferramentas. Então, nós tentamos introduzir na empresa algo que eles já estavam acostumados, escolhendo a melhor ferramenta. Tá certo, ok. Tem uma outra pergunta, ainda no mesmo tema, que é qual a melhor forma de fixação dos compósitos para usinagem? Também do Frederico Eggers. Como é que vocês faziam suporte dos compósitos, fixação dos compósitos? Olá. Orestes. Bom, existem várias formas, né? Existe a fixação mecânica, né? Que você pode fazer. A gente, na indústria aeronáutica, a gente tem um ferramental que a gente chama de 30F, né? Que é o tipo de ferramental para fazer a fixação mecânica mesmo. Você pode também fazer a fixação por adesivação, também da peça, e algumas pessoas utilizam também vácuo, né? Um ferramental especial onde você tem pegas de vácuo, né? Em vários pontos. Então, existem várias formas, mas o mais importante, né? Essa é uma excelente pergunta, porque o mais importante é você garantir realmente que durante o processo de fresa, né? Você não... vamos dizer, não saia dos requisitos geométricos permitidos, né? E a importância, além dessa rigidez de fixação, além de tudo, é bem importante exatamente a ferramenta e os parâmetros, né? Você pode estar com uma coisa perfeitamente fixada, só que se você não utilizando a ferramenta adequada, por exemplo, como o trabalho da Gleice mostrou a fresa helicoidal, mas se você usar os parâmetros errados, você pode danificar também o seu material, tá?
Tá ok. Bom, vamos mudar o tema aí agora. A professora Sandra Luz pergunta: existe a possibilidade de uso de algum polímero biodegradável para o envolvimento dos prepregs, ao invés de usar o polietileno de baixa densidade ou a poliamida, como ele mostrou? Quem gostaria de responder isso? Posso contribuir um pouquinho. Eu acho que não teria, devido ao elevado custo, né, dos polímeros biodegradáveis, ao comparar com o polietileno, e também pelas condições de armazenagem do prepreg, né, que daí tem luz solar, radiação, intempéries, e a gente sabe que os polímeros biodegradáveis não suportam essas condições. E fora o custo, né? O custo é elevadíssimo. Ok. Mas eu vou colocar, então, uma pergunta minha, então, na sequência, Larissa, para você. Acontecia a contaminação dos filmes de poliamida ou de polietileno protetilos com resíduos de epóxi da prepreg? E se tinha essa contaminação, como isso atrapalhava o processo? Contaminação, a gente verificou se em todas essas amostras que a gente recebia da UTEC, a gente fez análises, infravermelho, análises térmicas, enfim, antes de começar a separar a metodologia que a gente ia utilizar. E não tinha contaminação. Não tinha contaminação. Essa era a nossa preocupação, né? Que a gente não sabia se ia influenciar ou não no processamento, mas não tinha. Esse foi o estudo primário que a gente fez quando a gente recebeu essas amostras. Não tinha. Okay. Tá ótimo. Bom, temos uma pergunta agora do Caleb Silva, né? Foi comentado muito sobre reciclagem dos consumidos, né? Do prepreg ali. Pergunta: existe algum projeto em curso para reciclagem dos próprios compósitos? Ou seja, tem algum projeto no grupo de vocês para reciclagem de compósitos? Fábio, quer falar, Fábio? Por favor. Não posso falar. Nós temos alguns projetos em andamento com bolsistas agora, trabalhando com compósitos, né, de termorrígidos com fibras, tecidos, e também de termoplásticos especiais, também com fibras e tecidos. Mas a gente está no início ainda desses estudos, né, estamos buscando aí diferentes alternativas para recuperar a fibra, ou para trabalhar como um todo com esse material, e estamos buscando aí novos métodos. Ok. Bom, acho que as perguntas que tinha aqui acabaram. Então, eu vou fazer mais uma aqui, minha, então. Existem, hoje em dia, a gente já sabe, né, que tem várias técnicas de reciclagem de compósito, mecânica, térmica, enfim, química. Tem solvólise e hidrólise, por exemplo, na química, pirólise, leite fluidizado, etc., térmica, etc. Inclusive, eu vi uma apresentação recentemente ali da questão da reciclagem na Europa e no mundo, né? E já existem várias empresas dedicadas somente à reciclagem de compósitos, fora do Brasil, né? 13 na América do Norte, 16 na Europa e 4 na Ásia. Tá? Empresas dedicadas à reciclagem de compósitos. Tá? Sim. Então, a pergunta aí, talvez, Oreste, você acha que quando teremos uma empresa de reciclagem de compósitos aí no Brasil? Qual a sua visão aí, Oreste? Se depender de mim, mas de fato, você falou uma coisa importante, né? Eu acho que a gente, no Brasil, a gente precisa se juntar realmente, empresas e universidades e instituições de pesquisa, para a gente fazer esse desenvolvimento tecnológico junto, né? Vocês desculpem o barulho. Fazer o desenvolvimento tecnológico em conjunto, né? Criação de empresas, né? Criação de pequenas e médias empresas com essa finalidade. A gente não pode esquecer também que dentro desses compósitos existe um mundo enorme, né? A gente, logicamente, está muito focado nos compósitos, né? Com resina termofixa, né? Mas existe também toda uma gama de compósitos com resinas termoplásticas que, vamos dizer assim, acredito eu, que sejam bem mais fáceis de se começar, de se iniciar com a reciclagem e uso desses materiais, né? Porque o termoplástico permite que você reamoleça ele e reconforme ele, né? Então, assim, possibilidades há muita, e eu acho que só o esforço conjunto é que a gente vai conseguir rapidamente ter empresas também no Brasil que reaproveitem tanto os compósitos com resina termofixa, quanto os compósitos com resina termoplástica.
Com certeza que são dois mundos, dois nichos de mercado de reciclagem importantes que têm técnicas diferentes, né? Para cada um, adaptados para cada tipo de compósito. Olha, o Vitor Balbulho aqui disse que a Airbus tem na França um projeto de reuso de resíduos de compósitos de fábrica deles para a produção de bicicletas em startup próxima. E, portanto, se existe algo assim no Brasil, eu acho que não, né? Você falou, eu acho que não, mas foi bom ver o comentário dele aqui, tá? Bom, eu vou fazer um pouco de... acabou de chegar uma outra aqui, Henrique Chagas Araújo, não se tem tanta literatura para estudo e dimensionamento de materiais compósitos, até mesmo em curso de graduação. Não se dá tanta atenção em comparação aos materiais convencionais. Qual a tendência para o futuro com relação a isso? Professora Mirabel, quer falar aí um pouco do histórico do ensino de compósitos no Brasil e agora com a situação atual? Aí, professor? O Henrique tocou num ponto aí que às vezes eu questiono um pouco a grade curricular por exemplo, de cursos de engenharia no Brasil, né? Então, composto, que é uma tendência mundial, é dado em poucas horas. Um outro ponto também que eu acho que é falho na grade curricular dos cursos de engenharia no Brasil é a área de materiais carbonosos, que algumas escolas da Europa e americanas estuda da mesma maneira que estuda cerâmica, polímeros e metais, tem os materiais carbonosos, e tem alunos nossos que nem sabem o que são materiais carbonosos, né? E quando se refere a ele, faz uma classificação errônea, né? Uma hora fala que é material orgânico, outra hora fala que é material metálico, e não classifica direito. E composto também, infelizmente, é pouco explorado, principalmente os compostos de uso estrutural. Espero que isso melhore, Sandro e Henrique, espero que isso melhore, porque nós vamos observar, nos próximos 10 anos, um aumento bastante significativo do uso de materiais compósitos, por conta da indústria automobilística estar entrando na área dos carros elétricos. Então, já existe esse movimento no Brasil bem forte, nós mesmos estamos participando de um projeto, né, da linha Rota 2030, porque vai ter um aumento significativo do uso de materiais compostos no Brasil. E nós temos que preparar os nossos novos recursos humanos, né, para já não entrar na empresa para aprender o que é material composto, mas ele já ir com uma formação sólida para contribuir com a empresa na área de materiais compostos, né? Então, eu acho que isso aí nós temos que pensar assim, né? As grades curriculares têm que ser atualizadas. Concordo, Mirabel. Bom, eu vou fazer um pouco de advogado do diabo agora aí, tá? Vamos ver quem responde a provocação aí, né? A reciclagem de compósitos estimada no mundo está em torno de 1 a 2% do que é produzido, tá? E é nada, né, do que é produzido, praticamente, né? De plástico, por exemplo, recicla 20%, alumínio 33%, aço 36%, aí parece que os outros materiais estão muito mais avançados. Mas se a gente pensar em quanto sobra de cada material, do que não foi reciclado pelo material, como o compósito se usa bem menos, o que sobra, mesmo aqueles 98% que sobram, é muito menos volume do que aqueles 64% de aço, por exemplo. Então, a provocação é para o Fábio aí. Fábio, quem tem essa mentalidade, aí como é que você responde a quem fica com essa ideia de que eles têm que resolver o problema deles bem antes do que a gente tem que resolver o nosso? Como é que você responderia isso, Fábio? Não, é complicado, né? Quando se fala em reciclagem, as pessoas associam... A fala da professora Mirabel foi fantástica, né? As pessoas associam a lixo, né? Sempre o que sobra de plástico. Mas eu sempre falo, né, nas aulas, quando a gente começa a explicar o que é um material plástico, material polimérico, falo, o plástico ele tem uma grande propriedade, que é um grande defeito dele, que é a sua massa específica baixa. Então, se você joga no mar, ele sobe, ele flutua. Se você joga concreto, ele afunda, né? Então, é muito mais fácil a gente criticar o material plástico, porque gera poluição, porque gera uma quantidade enorme, né? Porque as outras classes, elas conseguem disfarçar isso, né? Não que nós não estamos preocupados, nós estamos muito preocupados com a reciclagem, estamos buscando alternativas. O nosso grupo de pesquisa é um grupo forte nessa área, de buscar alternativas sustentáveis, né?
mas sem desestimular o uso de plástico. Nós podemos utilizar o plástico de maneira consciente. Basta a gente olhar ao redor e a gente vai ver que estamos cercados de plástico. Então, as pessoas que criticam, né, que acham só que o plástico é ruim, basta olhar ao redor que o seu próprio computador que você está lá fazendo a autocrítica, ele é de plástico. Né? Tá ótimo. Bom, pessoal, eu vou pedir para... Estamos chegando perto do final aqui, tá? E como esse evento aqui tem a intenção de inspirar novas parcerias, tá? Eu queria pedir, então, para cada um aí, deixar a sua mensagem final de como mais parcerias como a de vocês, são uma parceria tão bonita aqui, com tantos trabalhos, desenvolvimentos em temas distintos, inclusive, mas dentro dessa área de compósito, todos relacionados a compósito. Como inspirar novas parcerias aí para as pessoas que estão nos assistindo, que gostariam de ter. Orestes, eu queria começar, cada um, então, peço para que faça a sua mensagem final ali. Por favor, Orestes, para começar. Então, obrigado. A mensagem final que eu gostaria de dizer, assim, é sempre que você puder, você que é um engenheiro e está trabalhando na sua empresa, né, ou engenheiro trabalhando na sua empresa, enfim, é muito importante que você busque, tenha os olhos atentos para as oportunidades que podem surgir, e a solução de alguns dos seus problemas pode estar muito próximo de você, né? Às vezes, por exemplo, você está tão, vamos dizer, tão concentrado, né, naquela atividade do dia a dia dentro da empresa, que aquela pequena questão lá dentro, um outro olhar, né, um olhar mais treinado, com outro tipo de conhecimento, ela pode ajudar você a solucionar aquilo, né, ou pode trazer opções para você. Então, a minha consideração é, engenheiro e engenheira que está trabalhando na empresa, busque as oportunidades e busque esse ajuda das universidades e instituições, que são pessoas que têm esses olhos, os olhos para te ajudar com conhecimento a solucionar algumas questões que podem ser facilmente solucionadas. Essa é a minha consideração. Muito obrigado, Orestes. Então, quem sabe eu começo pela Larissa, aí, a mais jovem aqui do grupo. Larissa, por favor, Larissa. A mensagem final que eu queria dizer é que a indústria tem uma visão e a academia tem outra. E quando a gente junta as duas, a visão é muito... Posso dar exemplo, fomos lá e ajudamos eles. Então, ambos contribuíram. A gente teve aquela vivência da empresa, porque a gente acompanhou o que estava acontecendo na empresa, e eles tiveram a visão da academia. Então, todo mundo se ajuda. Seria isso. Obrigado, muito obrigado. Sou o professor Fábio? Essas parcerias empresa-universidade são parcerias extremamente importantes, porque nós conseguimos, né, levar uma visão da universidade diferente do que algumas empresas têm. Então, algumas empresas têm a visão que a universidade fica horas e horas debatendo, filosofando sobre um assunto. E nós conseguimos mostrar nesse projeto que soluções simples e rápidas podem acontecer, né? Então, que as empresas tenham mais credibilidade nas universidades brasileiras, que nós podemos sim contribuir, né? Nós também somos engenheiros de formação, conhecemos como a empresa funciona, e acho que dessa forma nós podemos otimizar o tempo da empresa e o tempo da universidade, e todos ganham. Tá ótimo, muito bom. Professor Mirabel, então, sua palavra final aí, professor. Eu vou na mesma linha do Fábio, né? Eu acho que existe um paradigma ainda muito grande, principalmente no Brasil, dessa relação empresa-universidade. Às vezes a gente acha, o pessoal que está na universidade acha que a empresa é imediatista, e, por outro lado, a empresa acha que a gente fica filosofando, como disse o Fábio, né? Mas eu acredito que a gente tem que fazer essa gerência do tempo, aprender a conviver mais de perto. Para nós, a universidade é um aprendizado, sim. O fato da gente envolver nossos alunos nesses trabalhos é um fator motivacional impressionante.
não é só para o aluno, é para o aluno que está ao lado também. Nossa, então, o que você está fazendo vai ajudar uma empresa que faz componente de avião, mexe muito com a autoestima, eles valorizam muito mais as aulas que eles assistem, a palavra do professor, e que nem qualquer um dos meninos que trabalharam nesse projeto, nós tivemos aluno de iniciação científica, ou seja, ele fala, poxa, então eu sou um cara importante, o que eu fiz é um trabalho importante, ele apresenta para a empresa, os meninos apresentaram para a empresa. Então, eu acho que essa cultura, até como eu comentei outro dia contigo, né, nós temos que fazer esse exercício muito. E eu acho que ainda tem um outro ponto, que é a parte dos jovens talentos para fazer inovação. Nós temos que ser um país onde nós temos que ter mais alunos fazendo inovação, como aconteceu com os países escandinavos, os países europeus. Então, hoje as pessoas acham que, quando se forma, tem que fazer ou pós-graduação, vão para fazer mestrado, ou tem que trabalhar numa empresa. Então, apesar dos nossos cursos não prepararem os nossos alunos o mínimo para eles serem inovadores, que eles têm potencial para serem inovadores, o fato da gente ter conversar com uma empresa pode despertar isso dos nossos alunos. Então, é muito salutar, muito salutar. Por isso que eu já parabenizei você e a SAMP por essa iniciativa, e inclusive essa experiência que vocês estão tendo, a SAMP e vocês, tem que ser apresentada num congresso maior, para mostrar que não existe um bicho de 7 cabeças. É o respeito de ambos os lados, e todos ganham. E começar a mudar essa cultura, né? E começar a mudar essa cultura de... Um acha que demora muito, outro acha que é muito rápido. Mas o somatório eu acho que pode ser muito proveitoso para ambos os lados. Gostei muito da ideia aí, professor. Vamos pensar nisso daí, professora. Bom, eu estou muito feliz aí com o evento de hoje, tá, pessoal? Muito obrigado mesmo. É exatamente isso que a gente está procurando apresentar para os nossos convidados aí. E se você queria falar também que para as pessoas que estão nos ouvindo, se gostariam de apresentar a sua parceria Academia e Empresas aqui neste evento da SAMP, que entre em contato pelo meu LinkedIn, Sandro Amico, ou pode mandar e-mail, eu coloquei aí no chat também. Eu queria pedir a licença para vocês para apresentar o que será o nosso próximo webinar. Ele é quinzenal, né? E o próximo será em 23 de junho. E eu vou apresentar agora para vocês os nossos próximos convidados. Não sei se vocês estão vendo aí agora. Então, será no dia 23 de junho. Já apareceu aí? É, Luiz. Sim. É sempre à noite, 19 horas, né? Demora 1 hora, hoje passou um pouquinho. Então, o próximo tema é materiais compostos no setor de óleo e gás, com o professor Antônio Ancelotti Júnior da Unifei e o Loicler Bolegar, da Tecnip FMC. Tá? Então, já deixo o convite para todos se juntarem a nós aí daqui a 2 semanas. Bom, então, eu queria agradecer novamente aí a todos, especialmente aos nossos convidados e também aos participantes. Foi ótimo estar aqui, conseguimos quase 100 pessoas hoje aqui, estamos muito contentes. A SAMP aí gostaria de agradecer a todos pela presença, e especialmente, então, os nossos convidados, Orestes, a professora Mirabel Rezende, o professor Fábio Passador e a professora Larissa Montanha. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Até lá.